boa tarde. Hoje vou trabalhar com vocês ortografia, com o conteúdo da acentuação de tongos abertos e hiatos. Para isso nós vamos ter que relembrar algumas coisas. Ditongos, coloca-se acento agudo na letra que representa a vogal aberta dos ditongos ei, oi e eu, desde que sejam tônicos em palavras oxítonas. Agora nós vamos relembrar um pouquinho o que é o ditongo e o que é uma palavra oxítona. Ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba e não se separam. Como por exemplo, a palavra, deixa eu pensar aqui uma palavra que tenha ditongo. Estudei, o ei fica junto na mesma sílaba e não se separa, ok? E uma palavra oxítona é quando a sílaba tônica, a sílaba mais forte, está no final da palavra, que é chamado a última sílaba da palavra, certo? Não são acentuados os ditongos ei, oi e eu que estiverem em posição de sílaba tônica em palavras paroxítonas. O que é uma palavra paroxítona? É a palavra que tem a sílaba tônica, a sílaba mais forte, a penúltima sílaba. Ou seja, nós contamos do final para o começo da palavra. Última sílaba, oxítona. Penúltima sílaba, paroxítona. E antepenúltima sílaba, proparoxítona. Ok? Continuando. Se os ditongos ei, oi e eu aparecerem em posição de sílaba tônica em palavras proparoxítonas, serão acentuados de acordo com a regra fundamental que determina que se acentuem todas as palavras proparoxítonas. Todas as palavras proparoxítonas dentro da língua portuguesa são acentuadas. E é a antepenúltima sílaba. Nós temos que observar do final da palavra para o começo da palavra, certo? Última sílaba forte, última sílaba tônica, é a chamada oxítona. A segunda do final para o começo, que é a penúltima sílaba, aliás, é chamado paroxítona. E a antepenúltima, que é a terceira sílaba do final para o começo, é chamado proparoxítona. Continuando. Não se coloca acento agudo na letra que representa a vogal aberta dos ditongos ei, oi e eu, se eles forem tônicos em palavras paroxítona. Aqui nesses slides estão as regrinhas de quando não se acentua e quando se acentua os ditongos, ok? Como por exemplo, as palavras a seguir: assembleia, centopeia. Observa aqui o ditongo, ó. Ei, aqui não precisa ser acentuado. Com o novo acordo ortográfico, assembleia perdeu o acento. Não se coloca acento agudo na letra que representa a vogal aberta dos ditongos ei, oi e eu, se eles não forem tônicos. Observe: céuzinho, pastéisinhos, anzóizinhos, coronéisinhos. Os ditongos aí não são acentuados. Porque o ei, ele não é tônico, ou seja, ele não é pronunciado com força, certo? A sílaba tônica é a sílaba mais forte, que nós pronunciamos com mais força. Agora vamos aos hiatos. O que é um hiato? O hiato são também palavras que têm o encontro de vogais, só que falamos em sílabas separadas, como na palavra saúde. Escrevemos a palavra saúde com o U junto do A, mas na hora de separar a sílaba, nós separamos o U, fica sozinho. Aí isso é chamado de hiato dentro da língua portuguesa. Vamos saber quando é que esse hiato é acentuado. Acentua-se as letras I e U quando representam vogais tônicas isoladas numa sílaba ou acompanhadas de S na mesma
mesma sílaba, desde que não sejam seguidas por NH, que não sejam acompanhadas de NH. Não se acentuam as letras I e U dos hiatos quando, ao formarem vogais tônicas numa sílaba, são acompanhadas de L, de R, de M e de N. Exceção: não se acentuam as palavras paroxítonas, cujas vogais tônicas I e U são precedidas, são acompanhadas de ditongos crescentes. O que é um ditongo crescente? É quando a sílaba tônica vai crescendo, certo? Vem primeiro a semivogal, depois a vogal. O que é a semivogal? Uma meia vogal, que é o I pronunciado com menos força, e a outra vem com mais força. Hiatos. Se o I ou o U formar hiato com uma vogal idêntica, não se usa o acento, como por exemplo, xiita, mandriice, vadice, sucuúba. Então, essas vogais que se repetem não são acentuadas. O acento só surgirá, nesse caso, se tratar de uma proparoxítona, como no exemplo, friíssimo, idiche. Desculpem a pronúncia. Mas, nesse caso, ele é regido pela regra fundamental das proparoxítonas e não pela regra dos hiatos, porque nesse caso os hiatos de vogais repetidas não se acentua, a não ser que a palavra seja proparoxítona. Não se coloca acento circunflexo sobre a penúltima letra E ou O quando representam vogais tônicas e de timbre fechado nos hiatos E e O, quando elas vierem repetidas. Aqui nós temos um gráfico da acentuação dos hiatos. Vocês vão analisar bem direitinho, que tem toda a explicação, ok? Vão dar pausa lá no vídeo e vão analisar bem direitinho. Quanto à posição sílaba tônica, aqui nós temos oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, certo? Aqui tem quando é que são as oxítonas são acentuadas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Monossílabos tônicos, hiatos, ditongos abertos e diferenciais, certo? Está aqui todo explicadinho, já coloquei para facilitar um pouco mais para vocês. E para finalizar, vamos à nossa atividade. No livro, na página 135, vocês vão fazer o número 1 e 2. E o número 3, vão copiar essa atividadezinha que está aqui nos slides. Certo? E vão acentuar adequadamente, fazendo a relação das colunas. Nós temos a primeira coluna A, B, C e D. E logo em seguida vai ter as palavras para vocês acentuarem e fazer a relação, certo? Aqui a relação. Quando é que se acentua? Está aqui as regras na primeira coluna. E na segunda coluna estão as palavras que vocês vão acentuar quando necessário e vão colocar a relação A, B, C ou D. Esta frase que coloquei para vocês: estudar é crescer em silêncio, porque quem estuda, quem se dedica, está crescendo o seu conhecimento. Sucesso com os estudos para todos. Qualquer dúvida, me procura no privado.